E hoje, finalmente, depois de 415 milhões de tentativas de gravar este vídeo, vamos discutir se, para ter experiências internas, para ter experiências meditativas, para ter experiências de Samadhi, para ter experiência de iluminação, você precisa de método, mestre e técnica. Tudo bem? Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda. De início, já peço desculpa pelos barulhos, estamos fora dos nossos estúdios, estamos gravando de improviso. Se você achou que eu estava agitado no começo, é que você não tem noção quantas vezes a gente tentou gravar esse vídeo, arrumar esse cenário, preparar essas coisas para poder fazer esses vídeos para você, né? Sim. Então, nos ame, tá? Por favor. Beleza. Tamo eu e o Matheus aqui, cara, a gente tá quase se abraçando, chorando aqui, tá? Porque foi um dia sofrido pra gravar. Olha, esse ranger que eu tô numa cadeira que a gente teve que levantar ela até o teto por causa desse negócio. E a outra coisa eu teria que gravar no chão. Ai, meu Deus! Então deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho. Deixa seu comentário no comentário de um amigo. Vamos lá. Eu coloquei uma daquelas caixinhas de perguntas no Instagram. E uma pessoa me perguntou assim: para ter essa jornada interna, essa viagem interna, eu preciso de religião e método? Bom, são coisas diferentes. E no vídeo de 30 segundos, eu usei 2 stories para fazer, eu respondi: dá para ter experiência elevada de consciência sem religião? Sim. Mas sem método é muito difícil, quase impossível. Aí choveu um comentário ali de um monte de gente querendo evocar o exódia do não método, né? Mostra aí, Isa, quem é o Exódia? É o indestrutível Exódia! Ah, impossível! Todo mundo vinha dizer: Krishnamurti, método sem método! Tá! Respira. E veio especificamente uma pessoa que é terapeuta, psicoterapeuta, lá pela descrição dela, coach sistêmica, etc e tal, dizer que a mente não é um mecanismo adequado para se ter acesso à intuição pura e que ela discordava de mim porque não era pela dialética, etc, 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 etc. E uma outra pessoa veio dizer que não dá para dizer que dá para confinar a experiência num único método, numa única tradição, que não dá para dizer para uma pessoa que ela tem necessariamente que seguir esse ou aquele método para ter uma experiência elevada de consciência, e que isso acontece espontaneamente porque a intuição é pura, etc e tal. Eu não discordo completamente de nenhuma dessas pessoas, mas eu também, de longe, não concordo com nenhuma delas. Vou explicar por quê. Bom, em primeiro lugar, as tradições monistas, que são aquelas que eu mais estudo e que me parecem indicar a mais profunda das verdades, vão dizer que a consciência é pura e iluminada por excelência. Sim, você já é a iluminação que você busca. Não há nada para se iluminar. Já está aí e é você. Mas não é o você, Guilherme, Matheus, Luísa, Patrícia, Ricardo, Pedro, Zeca. É o eu mais profundo. De fato, por detrás da cognição de manas, dessa mente que intermedia os sentidos, por detrás da cognição de buddhi, o intelecto, por detrás dos movimentos dessa consciência ativa. Mas esta consciência ativa, este corpo e estes sentidos que embotam a sua experiência do real, também são veículos para a sua experimentação deste real. É tudo que você tem enquanto você está aqui no mundo concreto. E ninguém desses mestres super iluminados, como Shankara, Abhinavagupta, Kshemarajya, Ramanuja, que era dualista e monista ao mesmo tempo, né? Então dualismo não qualificado, todos eles vão dar a importância para o mundo concreto. Todos eles vão conceder substância a esta concretude, ainda que no caso do Shankara ele diga que tudo é Maya, no sentido de ser uma ilusão, que nada disso existe de fato, senão na projeção da nossa própria consciência que cria este mundo. Mas enquanto você está ancorado neste mundo, esta é a realidade na qual você tem que operar, e você precisa de uma certa metodologia para se libertar dela. Porque se este mundo é um jogo de luz e sombras, Paramatman, Supremo Ser, cria para se entreter, se é um jogo, todo jogo tem suas próprias regras, e você cumprindo essas regras vai compreendendo as leis que regem este mundo e vai se libertando dele aos poucos. Nossa, isso está muito difícil.
Fica calmo. Vamos junto aqui, tá? Aí teve uma outra pessoa que escreveu assim pra mim, e vai ajudar eu explicar aquela coisa de você vai entendendo as regras do jogo, vai se libertando. Teve uma pessoa que quis evocar o Krishnamurti pra dizer que não precisa de método, porque essa experiência já vem até você, não é você que vai até ela. O que eu respondi pra ele? Fato, a experiência da iluminação, ela acontece ao seu próprio momento. Os tântricas vão chamar isso de anugraha, graça divina. Quase a mesma linguagem dos cristãos e dos sufis. De dizer, é de um poder maior, de uma consciência suprema que vai te dizer, agora você está pronto, toma! Aí o que eu disse a ele? Tudo bem, até você chegar a essa experiência de anugraha, o que você vai fazer é uma preparação, assim como quando você prepara o seu terreno, que antes era um terreno baldio sem nada, e você prepara, limpa as ervas daninhas, coloca canteiros de flores, e ao colocar esses canteiros floridos, as borboletas naturalmente vão vir, né, se deliciar no seu jardim. Da mesma forma, quando você prepara corpo, mente e consciência para um estado mais fecundo de percepção da realidade, para um estado mais ancorado em bondade amorosa, mais ancorado em compaixão, mais ancorado em alegria empática, vai ser mais fácil você perceber este supremo bem que é esta consciência iluminada, porque esta consciência iluminada é Satchitananda, pura existência, consciência e felicidade. Esta consciência iluminada é Satyam Shivam Sundaram, ela é pura verdade, bondade e beleza. Você só vai ter capacidade de perceber essa sublime experiência se você tiver referencial para entendê-la. Porque se eu disser para você, uma vez que nós cognizamos pela linguagem, que a sua natureza é Nik, Nyak, Bacurinhas, o que isso quer dizer? Eu falei um monte de palavras que não significam nada. Pela linguagem você não conseguiu decifrar. Mas se eu disser, o caminho para você chegar lá está dentro de você. Tá bem, por onde que eu chego? Como que eu faço? De que método que eu me sirvo? Daí essa pessoa me perguntou assim, mas você conhece algum mestre que se iluminou através dos métodos? Todos! Absolutamente todos que chegaram na iluminação foi pelos métodos. Mesmo Krishnamurti. Ainda que ele possa dizer que não. E eu explico por quê. Vamos lá. Todos esses mestres vão afirmar, os mestres da tradição, que se você não consegue chegar a moksha, a libertação final, nesta vida, se você começar a fazer esforço, você angaria métodos para continuar isso numa próxima. Essa é a aposta do porquê que alguns gênios espirituais, tipo Ananda Maimai e Ramana Maharshi, espontaneamente se iluminam. Mas mesmo eles, pega o caso do Ramana. Ramana Maharshi era um menino, Venkataraman, depois de ouvir falar de Arunachala, depois de ler o Periya Purana, teve aquela experiência de morte, foi fundo nela, e aí fez a peregrinação para Arunachala, que por si só já é método, já é um Anavopaya, já explico também. E aliás, é um upaya completo. Chegou em Arunachala e passou alguns anos fazendo sadhana muito profunda, depois de se iluminar, para assentar essa experiência em si, para dar conta de explicá-la, para dar conta de transmiti-la, de ensiná-la. Mesma coisa a Ananda Maimai, ela diz que ela já era ela mesma desde o princípio, mas que ela foi fazendo tapasya para expressar essa divindade que já era ela no mundo concreto. E no caso do Krishnamurti? Bom, no caso do Krishnamurti, antes dele chegar à experiência que a Mary Lutyens chama de o processo, ainda que ele tenha tido um bando de mestre maluco, tipo Leadbeater e a Annie Besant, ele teve acesso a um monte de Shastra. O pai dele era Brahmana, então ele teve acesso a um monte de conhecimento, um monte de texto, um monte de fundamento. Ele teve acesso a um monte de cientista, ele teve acesso a um monte de práticas, ele teve acesso a um monte de yogas, que prepararam a mente dele para este caminho. E depois? Bom, depois ele continuava tentando estabelecer um monte de diálogos com um monte de cientistas, um monte de gurus, um monte de religiosos para criar pontes de entendimento para que o conhecimento que ele estava tentando transmitir fosse cognoscível para as pessoas. Guilherme, mas ele fala que não precisa de método e nem de mestre. Sim, mas se você olhar a forma que ele construiu o trabalho dele, foi toda para desdizer o caminho dos gurus e discípulos, embora ele mesmo fosse um guru. Né? Até a Atmananda, que
ela tinha sido professora nas escolas dele até se tornar discípula da Nanda Moima, ela disse que ele era o guru anti-guru, né? Porque existia, embora ele fizesse um tremendo esforço para quebrar com as hierarquias e as autoridades, as pessoas projetavam amor, gratidão e reverência e deferência a ele e aos ensinamentos dele. Embora ele batesse o pé e dissesse que ninguém estava entendendo o que ele estava falando, essa é a nossa forma de cognizar as coisas. E quando ele faz esse processo de dizer que não precisa de guru, não precisa de método, é porque ele ficou, depois de um profundo trauma e depois de ele nunca ter conhecido gurus de verdade, no processo dele até o despertar, porque depois ele conheceu grandes mestres, você vê ele no diálogo com o Chogyam Trungpa, no diálogo com o Chogyam Trungpa, só ele fala, o Chogyam Trungpa quase não abre a boca. Então ele só vai ter acesso a pessoas de consciência lúcida depois que ele já passou pelo processo de iluminação. Iluminação esta que, por mais ampla que fosse, não apagou as chagas dos traumas que ele viveu enquanto corpo, consciência. Então ele tinha ojeriza mestres, ele tinha ojeriza métodos, ele tinha ojeriza rituais, e foi bom que ele assim o fizesse, porque da multicomplexidade que a Shakti, que a grande deusa, manifesta-se nesse mundo, tem espaço para todas as formas de aparência dela, e uma das formas de aparência dela é dessa de contradizer a si mesma, dizendo que todos esses métodos, de que todos esses mestres, isso é minha papagaia, as duas, Lorena e Dedé, Lorena e Dedé. Então, entenda assim, neste campo do jogo de luz e sombra da Shakti tem espaço para tudo, e o trabalho, na minha opinião, do Krishnamurti foi de contradizer, de desdizer, de arrebentar e de rechaçar os vícios da sociedade da qual ele mesmo fazia parte, de uma forma meio alienígena, né? Ele era e não era hindu ao mesmo tempo, porque, né, o cara sofreu tremendas violências. A gente já falou isso sobre o Krishnamurti, sobre como que ele era o mestre que foi um milagre, porque ele sofreu abusos de todos os tipos, foi subtraído de seu país, da sua língua, da sua casa, da sua família, e ainda assim, né, com um monte de gente estranha treinando ele para ser o Messias desses tempos, ainda assim ele conseguiu ser um tremendo de um cara, e na minha opinião, o professor de um novo tipo de ensinamento. Beleza. Então ele contradizia todos os rituais, ele afirmava a não necessidade de nenhum procedimento, e dizia que por método ou mestre algum você poderia encontrar a verdade, porque é ela que encontraria você. Mas, é o que eu disse, se você condicionar-se, abrir-se, preparar-se para esse novo, para esse extraordinário, uma hora ele vem. Se você estiver de olhos fechados, não tem nem possibilidade de você ver isso passar diante de você. Então o trabalho dessas práticas é te descongestionar e te descondicionar de modo que você possa perceber. O próprio Krishnamurti praticava Hatha Yoga. E ele dizia, faço isso só para benefícios físicos. Mas a gente sabe, qualquer Hatha Yogi sério sabe, que... Agora os papagaios estão falando, né? Subindo, melhor do que gritar, né? Qualquer Hatha Yogi sério sabe que Asana e Pranayama não é só preparação para meditação. Asana e Pranayama é meditação em movimento. É metabolizar, é alquimizar todos os pranas, ojas e tejas, de modo que você transforme seu corpo num veículo hábil para essa percepção do divino. Então ele praticava Hatha Yoga. E mesmo quando ele falava assim, não use método nenhum, meditação é simplesmente você não falar sobre meditação, é você não pensar sobre meditação, deixa a mente absolutamente imóvel, apenas observe. Isto é método. Ainda que ele use de toda a retórica dele para dizer que esse estado do que ele chama de meditação é um nada que nada conceitua, o nome disso está lá nos Agamas. Todo mestre da tradição já sabia que esse é o ponto culminante de todas as práticas, e o nome disso é Anupaya. Guilherme, eu não estou entendendo. Abhinava Gupta, não esse é Shiva, Abhinava Gupta, esse cara, grande mestre do Shivaísmo da Kashmira, grande mestre do Tantrismo, escreveu Tantra Louca, luz sobre o Tantra, Tantra a louca. Lá ele explica os caminhos, os infinitos meios hábeis de se chegar a essa experiência dessa consciência que é Parameshvara, que é Shiva, que é o absoluto, que é Shiva Shakti, que é o incomensurável, indelével, que é você.
E lá, quando ele vai descrevendo os métodos, ele vai dando gradações e intensidades para esses métodos e dizendo que você começa com Anavopaya, os métodos mais densos, que trabalham o corpo, que trabalham o mantra, que trabalham a cognição. Você tem Shaktopaya, que trabalha a inteligência mais profunda, né? A análise mais profunda, o entendimento mais profundo, Jnana Yoga. E você tem Shambhavopaya, que são os métodos mais sutis, mais refinados. E isso aí você inclui todos os tipos de exercício físico, todos os tipos de meditação, todos os tipos de dharanas, de concentrações, de dhyanas, né? E quando você chega no ponto culminante dessa experiência, no mais sutil dos sutis, quando você se torna um Jivamukta, você consegue desenvolver Anupaya. Você desenvolve, ou você chega, ou você realiza, ou você pratica Anupaya, que é o método não método. Que é mais parecido com o que o Krishnamurti gostaria de falar, mas o que ele está falando é de Arnavopaya, aliás, de Shambhavopaya, o método mais sutil. Mas quando você fala de um mestre que já não pratica mais nada, mas mesmo assim está mostrando o caminho para a iluminação, está demonstrando através, né, da sua presença e tal, e dessa quietude, o Abhinavagupta vai dizer que isso é para quem já chegou no cume da experiência. Nós outros não conseguimos simplesmente, pela mera instrução, realizar essa quietude profunda e vasta que nos leva à experiência da sublime consciência. A gente precisa de exercício respiratório, de exercício de concentração, de objeto de concentração, a gente precisa de uma série de coisas para domesticar essa mente e condicioná-la a se descondicionar e a se descongestionar. Portanto, não é impossível que sem métodos você tenha experiências em consciência sublime. Mas para fixar essa experiência, para ela não ser só um evento na sua mente, você precisa de entendimento, você precisa de método, você precisa de um professor, de um mestre. Nem que se seja um mestre interno, mas aí isso dá pano para manga de inúmeras formas. Eu não estou esgotando esse tema aqui nesse vídeo, nem de longe. Esse vídeo já está super longo, eu não esgotei esse tema dá tema para um curso inteiro. Aliás, só para falar desses upayas, gente, eu reduzi de um jeito grotesco, que quem entende de tantrismo vai dizer, nossa, mas está muito simplificado, tá ridículo, inclusive. Né? Um dos grandes professores de tantrismo desses tempos tem um curso inteiro só para falar desses upayas. Pedaços de aulas inteiras de 1h30 cada uma. Do mais profundo teor filosófico. Mas o que eu estou tentando dizer com tudo isso é: tudo depende de método. E se você acha que você não precisa de rituais e sistema e disciplina para entender de maneira coerente esta sua existência, então você não presta atenção nem na vida diária que você leva. Porque seu cérebro, para dar significação ao mundo, para não despirocar completamente com a noção vasta da insignificância que seu corpo-mente ocupa nesse espaço tão absurdo, ele cria uma série de procedimentos, protocolos e rituais. Se você tem hora para levantar, hora para escovar o dente, um jeito de comer, um jeito de falar, um jeito de pensar e de cognizar, você pratica as coisas de maneira sistêmica, você pratica as coisas de maneira ritualizada. Você tem métodos, portanto. A questão toda é, você é lúcido e consciente sobre esses métodos? Você é lúcido e consciente sobre as formas como você opera no mundo? Ou você simplesmente vai indo à moda da loucura? Porque faz toda a diferença você ser consciente ou não sobre as coisas que você faz. Aí, voltando ao tema, dá para ter experiências elevadas de consciências sem religião? Sim. Sem método? Também, mas elas não vão se fixar. Você pode ter tremendas experiências de bem-aventurança e elas vão ser só eventos. Você vai ter momentos de grande alegria, você vai ter momentos de grande descoberta, mas se você não souber cultivá-los, torná-los seus, eles desaparecem. E aí esses momentos de grande felicidade, de grande êxtase espiritual, de grande alegria, vão parecer como sonhos na sua memória. De novo, tem algum mestre que se iluminou com métodos? Todos eles transmitindo seus ensinamentos mostram para nós que existe uma jornada, que existe a necessidade de um esforço, que existe a necessidade de tapasya para remover esse ego deludido da equação.
E todos esses mestres vão falar da importância do estudo, do diálogo, da construção, do cultivar de uma mente que pensa de maneira analiticamente acertada, cognitivamente lúcida. E vi com esse papinho mole de que, ai, você é muito cerebral, você é muito mental, tem que ser mais coração. Primeiro a gente já falou que amor é conhecimento do tipo mais sofisticado. Não tem nada de sentimental no amor. Quando a gente fala do amor dos mestres, quando ele fala do coração dos corações, os mestres das tradições todas, eles estão falando de conhecimento, conhecimento profundo. Ah, Guilherme, mas é da intuição desse ser real. É. Mas como diz meu mestre, Deus só fala com você quando todas as outras vozes dissonantes se calam. Deus é muito educado, ele só fala quando todo mundo cala a boca. Ou seja, esta intuição profunda só é capaz de se manifestar com assertividade e com precisão e com qualidade quando todos os demais tumultos da mente são aquietados. Para isso exige-se métodos, para isso exige-se entrega. Ah, mas a gente ouve de mestres das tradições como Janaka, que simplesmente ouviu do guru dele, Tatvamasi, aí ele estava subindo no cavalo, desmaiou e acordou iluminado. Sim, o Janaka tinha o acúmulo, segundo os mestres, de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas de práticas para simplesmente despertar. E se você não quer acreditar nisso, então pensa que, pelo menos, Janaka, Nanda Maimar, Ramana Maharishi são exceções à regra que só provam a regra. Porque todas as outras pessoas que se iluminaram, todas, incluindo Milarepa, incluindo Yogananda, Lahiri Mahashaya, Shri Yukteswarji, toda a linhagem da Kriya Yoga, Shri Ramakrishna, todos eles precisaram praticar antes. Dá uma olhada no tamanho da tapasya de Shri Ramakrishna e de todos os discípulos da ordem dele para eles terem se tornado Divamuktas. Dá uma olhada na vida de Paramahansa Madhavadasa e em toda a tradição dele do Kaivalya Dhamma. Dá uma olhada em todas as tradições Jainas, Baudas, Sikhs, todos eles. Todos precisaram de métodos para organizar suas mentes dissonantes, para modificar os seus sanskaras, as tendências inatas da mente, para que, clarificando essa mente confusa, eles tivessem mais domínio de si para serem capazes de ter pelo menos a obstinação, a determinação e a qualidade da busca para chegar lá. Este papo de que a mente dialética não chega na experiência, bom, primeiro, se você trabalha com a mente de outras pessoas e diz que a mente não serve, então você aposenta. Segundo, que a mente traga problemas, todo yoga concorda, mas ela é um instrumento que a gente tem agora para sair de onde a gente está. É como se eu dissesse assim, eu estou num barquinho no meio de uma grande lagoa e tudo que eu tenho é um bambu que não chega no fundo. Mas isso aqui não é um remo, não é o remo que eu precisava para sair daqui, então não vou nem remar. Cara, você só tem duas opções, ou você rema com o bambu e com a sua mão com o que você tem, ou você vai ficar parado ali. A mente é tudo o que temos de instrumento para nos movermos nesse mundo até termos a experiência direta de uma outra coisa. O que esses métodos tentam nos mostrar é como acessar essa outra coisa. Até lá, sossega o periquito, respira fundo e faça uma prática. É muito fácil criticar um método sem nunca ter praticado. É muito fácil criticar um sistema sem nunca ter praticado. Mas assim, primeiro a gente vive de acordo com os ditames de uma consciência que tenta sim se organizar a partir de uma metodologia, através de uma rotina e através de uma disciplina. Tenta, pelo menos. E segundo, que ciência se faz com método. Terapia se faz com método. As coisas do mundo se fazem a partir de métodos, com receitas que funcionam. Das coisas do mundo da política, até o mundo do artesanato, até o mundo das produções, tudo depende de métodos. Por que é que o autoconhecimento seria diferente? Se tem tratados e mais tratados de pessoas que são notoriamente iluminadas desde o princípio da história, falando de metodologias diversas para pessoas de comportamentos e tendências diversas para que elas sejam capazes de apreender essa experiência. E por fim, vamos falar, por exemplo, do Yuji Krishnamurti, que é esse doidão, que na minha opinião era um cara extremamente intelectual, porém profundamente arrogante, e que prova duas coisas. Ter siddhis, ou seja, ter poderes yógicos, não faz de você uma pessoa elevada, iluminada, avançada no caminho, e encontrar mestres não necessariamente faz com que você se ilumine através deles. Por que você está falando isso? Que esse homem, nunca ouvi falar dele, ele é outro Krishnamurti? Sim, é outro Krishnamurti. Quando jovem, ele foi para o ashram de Swami Shivananda, lá em Rishikesh, se encheu o saco do Swami Shivananda, achou que o Swami Shivananda não podia dar para ele o que ele queria, ficou saracuteando por aí, porque ele achava que ele era especial demais para que o Swami Shivananda desse conta dele. Que incrível.
Encontrou um monte de mestres, ninguém satisfez ele. Aí ele encontrou o Ramana Maharshi e ficou embasbacado, embevecido. Nossa, achou que tinha encontrado o que estava procurando. Aí ele vira pro Bhagavan e diz assim: essa coisa que o senhor chama de iluminação, moksha, e todo mundo fala a respeito, o senhor pode me dar isso? Aí o Ramana olha para ele e fala assim: eu posso te dar, mas você pode tomá-la para si? E ele ficou ensandecido de raiva, falou, ele não sabe o que está falando, saiu dali, ficou insatisfeito. Embora a boa impressão que o Ramana tenha causado nele, ele falou, isso aí é uma resposta evasiva, pouco concreta e não serve para mim. Você vê, ele só provou o ponto do Ramana. Por quê? Porque para chegar nesse moksha você precisa de abhyasa e vairagya, disciplina e entrega, rendição, sujeição do seu ego. Aí ele vira pro Ramana e fala assim, me dá logo esse moksha. O Ramana fala assim, até posso te oferecer a experiência, mas você não tem nem condição de aprendê-la. Não houve cultivo, preparação. Não tem referencial lógico para você aprender isso. Anos mais tarde ele tem tremendas experiências e começa a ter umas experiências cósmicas de ler pensamento dos outros, de influenciar a vontade dos outros, e diz que chegou ao cume da experiência humana e descobriu que não existe Deus, não existe sentido, não existe coisa nenhuma. Ele virou o guru nihilista. Na verdade ele teve, eclodiram nele os frutos de todos aqueles anos de sadhana. Bem feito ou mal feito, sadhana produz efeito. Mas isso não significa que a consciência dele estivesse pronta para entender o que fosse essa experiência. Estou profundamente convencido de que, sim, os métodos ajudam a gente a se organizar. Não! Os métodos não dão a experiência da iluminação. Eles dão experiências de elevada consciência com o entendimento do que elas são. Clarificam essas experiências e ajudam elas a se fixarem. Ajudam elas a se tornarem um estado. Mas até lá, sim, os métodos não vão te dar a iluminação, mas vão te dar condições de apreendê-la, de capturá-la, de tomar refúgio, inclusive, quando estiver cansado demais para fazer método, para fazer prático, para fazer não prático, ou para buscar sentido para a vida. Os métodos vão ocupar pelo menos essa mente de algo dhármico, de algo que vale a pena. Os métodos vão pelo menos dar conta desse burburinho mental de modo a preencher aí esses espaços caóticos da mente com algo que vale a pena, essa sopa mental com algo que vale a pena. Porque quando a gente fala de autoestudo na tradição, svadhyaya, não é simplesmente parar e ficar olhando o sambalelê da sua cabeça, achando que isso vai te fazer entender quem é você. Exige-se método. Eu sempre falo do fio de Ariadne, da história do Minotauro. E, como eu falei, eu não consegui esgotar esse tema, porque dá tempo da gente discutir. Eu adoraria debater isso, de repente, numa live com as pessoas que discordaram. Por hora, acho que deu pra fazer uma exposição. Aí, por fim, gente, pelo amor de Deus, olha, é jeito de falar. Também nós estamos num ambiente bastante difícil de gravar hoje. Tudo pra gravar foi difícil, foi complicado. Pra organizar as ideias foi difícil aqui. Então, não tô sendo prepotente, achando que só a minha verdade serve. Nada disso, eu tô dando uma contra-argumentação. Tô dando uma tréplica diante de argumentos postos ali. Não tem nada de, meu Deus, eu estou ofendido com o que disseram lá. Nada disso. Eu só estou dizendo meu ponto de vista baseado nas tradições que eu pratiquei. Que até eu ter sistema, foi muito difícil clarificar o que estava acontecendo comigo. E aí, como diria o Buda, se o que eu disse serve, toma para si e pratica. Se não serve, descarta, segue a vida, segue em frente, seja feliz. Ufa! Até o nosso próximo vídeo. Manda suas perguntas, seus comentários, suas discordâncias, tá tudo bem. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.